Olá, é um prazer estar com você novamente. Eu sou Fernando Maranhão, advogado, e este é o quadro Seus Direitos na Prática aqui na TV Sudoeste. Aqui a gente traduz o direito para a vida real, de forma simples, direta e objetiva. Porque muitas vezes o problema não é a falta de direito, é a falta de planejamento. Quando não há planejamento, a herança pode destruir uma vida inteira construída. Você já viu uma família que sempre trabalhou unida, mas depois que o dono da propriedade faleceu, começou uma briga que nunca mais acabou? Infelizmente, isso é muito comum aqui na nossa região. Propriedades de café, produção de leite, negócios que sustentaram gerações acabam sendo divididos de forma desorganizada e muitas vezes inviabilizados. Hoje nós vamos falar sobre herança da propriedade rural e como evitar conflitos na família. Quando uma pessoa falece sem planejamento, a regra geral é a seguinte: o patrimônio será dividido entre os herdeiros de forma igual, normalmente entre filhos e cônjuges. E aqui começa o problema. A lei determina divisão, mas não analisa a realidade da produção rural. Na prática, uma fazenda de café pode ser quebrada se dividida em partes iguais. Uma atividade leiteira pode se tornar inviável quando dividida assim. Irmãos que nunca trabalharam na terra passam a ter os mesmos direitos de quem sempre esteve ali. Resultado: conflito familiar, perda de produtividade, desvalorização do patrimônio. E muitas dessas disputas acabam indo para a justiça, podendo durar anos ou até décadas. Vamos a um exemplo prático, muito comum aqui na nossa região. Um produtor rural construiu a vida com lavoura de café ou no gado leiteiro. Tem 3 filhos, sendo um que trabalha com ele na propriedade. Os outros 2 seguiram outros caminhos. Ele falece sem deixar nada organizado. E o que acontece? Todos herdam partes iguais, mas na prática, quem trabalha na fazenda depende dela para viver, e os outros querem vender ou receber sua parte. Isso gera briga, venda forçada e até paralisação da atividade. E o patrimônio, que levou anos para ser construído, começa a se perder. A boa notícia é que isso pode ser evitado com planejamento. Vejamos as principais estratégias. Planejamento sucessório antecipado. Ele vai resolver ainda em vida, o que é sempre o melhor caminho. O primeiro instrumento é a holding familiar. A propriedade passa a ser estruturada como uma empresa. Irá definir as cotas sociais, organizará a participação dos herdeiros, definindo quem continuará na atividade e como os demais herdeiros serão compensados, o que evitará a divisão física da terra. Um segundo instrumento é a doação em vida com usufruto. O proprietário transfere os bens, mas continua no controle das terras, incluindo cláusulas de proteção, o que evitará conflitos futuros. Um terceiro instrumento é o testamento. Permite organizar parte do patrimônio de modo a beneficiar quem efetivamente trabalha na atividade, respeitando a parte legal dos demais herdeiros. É importante ter regras claras, um diálogo familiar, o que é chamado, por nós advogados, uma governança familiar. Ali então serão definidos os papéis de cada herdeiro na condução dos negócios, evitando surpresas e reduzindo os conflitos familiares. O que não pode acontecer é deixar tudo para ser resolvido depois. Se você é proprietário rural, comece com esse checklist simples. Levante toda a documentação da propriedade, regularize a matrícula, registros, identifique quem trabalha na atividade, avalie a estrutura familiar, busque orientação jurídica especializada. Cada caso exige uma estratégia diferente. Muita gente acredita em algumas ideias que não são verdadeiras. Depois os filhos resolvem, normalmente não resolvem. É só dividir tudo igual, pode inviabilizar o negócio. Planejamento é só para quem tem muito dinheiro. Não é verdade. Qualquer produtor rural pode e deve se organizar. E aqui vai o ponto mais importante. Planejamento sucessório não é sobre morte, é sobre continuidade, proteção e paz familiar. Lembre-se, buscar orientação jurídica antecipada pode evitar anos de conflito e prejuízo. E eu quero também a sua participação. Se você gostou desse tema, tem alguma dúvida ou gostaria de ver algum outro assunto sendo explicado aqui no programa, vá até as redes sociais da TV Sudoeste. Deixe o seu comentário e me diga qual tema você gostaria de ouvir nos próximos programas. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Seus Direitos na Prática.